Olá, estamos aqui no YouTube e quem fala com você é Gil Mensrin e o meu Instagram é, coloca na tela a produção porque é tudo isso aqui mesmo, agora.infâncias.educação, e lá no Instagram, onde eu já compartilho há um ano conteúdo sobre fotografia e educação infantil, vocês podemos continuar esse bate-papo. Mas como você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like para esse vídeo com conteúdo sobre educação infantil, sobre documentação pedagógica. E o nosso primeiro vídeo, o vídeo inaugural, hoje dia 7 de outubro, nós abrimos o canal com vídeos toda semana, toda quinta-feira, tá? O horário, não sei ainda, mas vai ser toda quinta-feira. Vai ter vídeo por aqui falando sobre a fotografia na educação infantil. Mas Gil, vai ser só sobre fotografia? Não, gente. Tem coisa, tem assunto, e dá pano pra manga. A fotografia, ela é um grande tema gerador, onde a gente discute qualidade, discute ação educativa, discute prática, discute documentação, discute sobre tudo. E nesse vídeo inaugural, eu trouxe um conteúdo que não foi escolhido por mim, não, gente. Praticamente tudo que eu faço nas redes sociais hoje, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, são escolhidos pelas pessoas, por professores de todo o Brasil, que me ajudam a pensar em temas que são relevantes e que vai contribuir de fato para quem está lá na ponta, para quem está dentro de sala de aula, não, da sala referência, cuidado com o vocabulário, da sala referência com as crianças. Sim, eu sou professora de educação infantil, atuo na rede municipal de ensino com crianças de 0 a 2 anos nesse ano 2021. Já disse muito prazer, já me apresentei. O que a gente vai fazer agora, Gil? Vamos seguir para o nosso tema. O tema desta live, coloca na tela, é a fotografia na documentação pedagógica. E como que eu uso a fotografia na educação infantil? Essa tem que ser a nossa primeira pergunta, né? Para que usar a fotografia? Por que eu uso a fotografia? E a fotografia na documentação pedagógica? Quantas perguntas? Vou conseguir responder todas agora? Não, talvez não, mas uma pergunta eu quero responder. Como usar a fotografia na documentação pedagógica? Vamos pensar juntos sobre isso? Comenta aqui, o vídeo é gravado, eu sei, já tô com saudade de ler comentário, mas não tem problema que eu vou me acostumar a produzir conteúdo desta maneira também. Eu gosto muito de pensar nos termos que a gente usa, né? Vamos pensar então a fotografia. A fotografia, quando ela foi descoberta, né? Quando esse mecanismo de imprimir a luz em um material fotossensível e essa imagem ficar em um suporte sem a interferência direta do ser humano, que era a pintura, eram as pinceladas, né? Hoje em dia tem interferência direta em tudo, né? Na fotografia digital, mas quando ela foi criada, foi um grande boom, foi uma grande descoberta. Por isso que hoje tem aquela frase, aquela máxima, né? Que fala que eu tenho fotografia para provar. A fotografia não mente. Da onde vieram esse ditado, né? Essa verdade? Veio de fato desse momento que a fotografia ela passou a ser impressa, a capturar uma imagem sem interferência direta do ser humano. Por isso que se entendia que toda a fotografia era verdadeira. Até que começou a ter o entendimento também que o ato de fotografar ele é carregado de intencionalidade. Ou seja, o que eu escolho deixar na foto, o que eu escolho tirar da foto, tudo isso influencia em como a imagem é captada e o que a imagem transmite. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para que nós consigamos entender como essa fotografia se processa, como a gente se relaciona com ela. Quando a fotografia surgiu, a partir dessa descoberta de produtos químicos, reagentes, a luz, até essa imagem ser criada, ela levava muito tempo, né? A primeira fotografia, se não me engano, levou 8 horas para ficar um borrão de uma sacada dos prédios lá na França para impregnar, para conseguir deixar essa imagem. Hoje em dia é em menos, né? Em segundos, em milésimos de segundos, a gente consegue capturar a imagem. Não precisa mais ficar minutos parados, né, com a fotografia pousada. Mas mesmo assim, mesmo com a evolução
do mecanismo de captura a imagem, mesmo com o desenvolvimento de filmes altamente sensíveis e hoje de sensores sensíveis na fotografia digital, a gente ainda tem esse comportamento de fazer pose para foto, de pedir para a criança parar para foto. Por quê? Porque é como eu entendo a fotografia, como me relaciono com ela. E essa fotografia, com o advento da fotografia digital, né, que é o que a gente tem hoje, ela invadiu os espaços escolares. Não que a fotografia não era usada antes, era assim. Quem não tem aquela clássica foto de ficar assim, paradinho, né, com o globo, com o caderno, com livros, com a bandeira do Brasil? Quem não tem foto dos desfiles cívicos, pelo menos aqui na minha cidade que é pequena, né, desfile cívico era o acontecimento, todo mundo tinha foto. Na educação infantil, festividades, dia das crianças, Páscoa, festa junina, tudo era fotografado desde a época do filme, mas tinha-se um critério para fotografar, que eram as datas, tinha-se um cuidado, eram poucas fotos. Com a fotografia digital, nós começamos a fotografar tudo e a utilizar nada, né? Porque a gente passou com um clique conseguir fotografar. E como é que a gente utiliza essa foto? O que a gente fotografa? Para que a gente fotografa na educação infantil? Eu fotografo para documentação pedagógica. Eu estava num curso e uma das perguntas me chamou muita atenção, que foi: Gil, quando tu fala documentação pedagógica, você se refere à minha história? Não. Aí que está o X da questão. A fotografia eu acabei de falar. Vamos falar agora de documentação pedagógica. Que documentação pedagógica é essa? É a minha história? É um portfólio? Não, gente. O Paulo Fock, no livro Mini Histórias, ele traz um quadro na página 13, que é incrível, assim, é uma síntese maravilhosa sobre o documentação e documentação pedagógica. Documentar é verbo de ação, ou seja, fotografar é documentar, é criar registro, criar observáveis. Eu posso documentar usando fotografia, eu posso documentar usando pequenos vídeos, eu posso documentar através de pauta de observação e anotações. Eu posso documentar através das produções das crianças, em uma experiência com argila, em uma experiência com tinta, em uma experiência de modelagem, no próprio brincar, na forma como se organizam os brinquedos. Se eu fotografo, isso é um documentar. Documentação vem do âmbito comunicativo, sim, eu estou colando, ó, tô com o livro aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. Do âmbito comunicativo, é quando essa fotografia comunica, que são folders, a mini história, um cartaz, quando eu uso para comunicar algo. Só que entre o documentar e a documentação está a documentação pedagógica, que é uma estratégia. É como eu pego esse observável que eu fotografei e como ele reverbera na minha prática, quais são as leituras e interpretações que vão sustentar as próximas ações com as crianças. E não é simples, não é assim, eu vi a criança brincando de boneca dando comidinha, então amanhã eu já vou levar macarrão para colocar para brincar de comidinha. Não é só levar alguma coisa, não é só ofertar alguma coisa, é compreender o processo. E a fotografia é rica nesse sentido. Por que eu digo que ela é rica nesse sentido? Porque ela é de fácil utilização. A gente consegue colocá-la em suportes pequenos, consegue ampliar, fazer um cartaz grande, a gente consegue enviar para as famílias de forma digital. E o vídeo, que também é uma paixão que eu tenho, que eu utilizo bastante, ele já demanda mais recurso tecnológico. Muitas vezes eu preciso editar esse vídeo, muitas vezes eu preciso cortar o vídeo, eu preciso de algo que passe esse vídeo, de um aplicativo, de um celular, de uma televisão. Então o vídeo ele é mais, não é difícil, ele tem uma outra estrutura e uma complexidade um pouco maior do que o uso da fotografia no processo de documentação pedagógica. A fotografia nos ajuda a rememorar, mas o que eu percebo muitas vezes é que nós, professores, eu e você, não minta pra mim, porque é gravado, mas você não pode mentir. Não tô te olhando no olho, como nos eventos ao vivo, lá no Instagram, mas a gente tá conversando, é um papo de professor para professor. Hoje em dia se fotografa muito, mas se usa pouco.
Por quê? Porque a gente cai naquela máxima da rotina da educação infantil de sair fotografando tudo que vê, escreve o que dá para entregar para a gestão. A minha coordenadora pedagógica lê, me orienta, eu já planejo, já busco atividade, busco inspiração na internet, em sites, no grupo de WhatsApp, alguém tem um livro sobre tal assunto. E a fotografia depois, quando eu vou usar no processo de comunicação com as famílias, quando eu penso que eu quero escrever uma mini história e eu pego aquela foto, eu não lembro de nada. Ela tava brincando de comidinha. O que eu escrevo mesmo? Né? O que aconteceu? Faz um mês que a foto tá lá e eu não busquei, eu não interpretei, ela não sustentou a minha prática. E quando eu uso a fotografia descolada do fazer no cotidiano, fica muito mais difícil. Por isso que eu costumo dizer, fotografa e depois comece com o primeiro passo. Trabalha com descrição. Isso, a documentação pedagógica, faz parte da estratégia, é um período inicial de. Não está a complexidade para. Mas transformar a imagem em escrita, como já diz Oyuelos, no livro A Complexidade das Relações, é o primeiro passo nesse processo de observação. É eu fotografar e depois, na hora da escrita, tentar compreender os processos. O processo, por que o João pegou o carrinho para brincar, quais foram as narrativas que surgiram, essa intencionalidade, entender a intenção da criança com aquelas ações. E a fotografia me ajuda nesse processo, ela é potente nesse processo. E é o primeiro passo para pensar numa estratégia de ser e estar com as crianças e as propostas que eu vou fazer para ela. Então a fotografia na educação infantil, ela precisa ser utilizada, primeiro, com intencionalidade. Como é que eu sei intencionalidade? Através do meu planejamento. Quando eu faço o meu planejamento do cotidiano, eu sei exatamente da hora que a criança chega, a hora que a criança vai para casa, todo o percurso desta jornada, não o que ela vai fazer, porque eu não planejo ações das crianças, mas os contextos que vão ser ofertados e as possíveis ações desses contextos. Isso eu sei, eu preciso saber. E está alinhado com quem? Está ali, ó, juntinho com a base, com a BNCC e com as observações anteriores que eu já tenho desse grupo de crianças, com as quais eu convivo todos os dias. A partir desse planejamento eu fotografo. A partir dessa fotografia eu sento, olho para elas, não espero 3 meses para olhar para elas. Eu olho para as fotografias cotidianamente e vou identificando percursos e vou compreendendo processos que vão sustentar o meu planejar para estar com as crianças nos próximos dias. Então essa é uma das formas de pensar a fotografia na educação infantil. Quando eu trago a fotografia para esse processo de reflexão, fica mais fácil até de escolher quais imagens, quais narrativas, quais percursos vão estar nesse processo de comunicação com as famílias. Porque não vai ser algo solto, porque o volume de imagem que nós produzimos todos os dias é muito grande. As crianças fazem coisas diferentes, ações diferentes, que nos encantam, que nos surpreendem a todo momento e a gente fotografa. Tá errado isso, Gil? Não, não tá. O que é um pouco equivocado, e não é errado, eu aprendi uma palavra nova, deixa eu ensinar para vocês. O que não está em conformidade com o processo documental é abandonar as imagens. Deixar tudo lá no Google Fotos, deixar uma pasta no computador, de qualquer jeito. Aí quando chega na hora de sistematizar a avaliação, quando chega na hora de produzir uma amostra pedagógica, por exemplo, na instituição, eu abro a tantas centenas de fotos que eu tenho e eu não tenho tempo. E eu digo tempo de cronológico mesmo, eu não tenho minutos e horas suficientes para fazer uma curadoria da imagem. Por isso que é importante fazer essa curadoria durante o processo. Escreva sobre as imagens, use instrumentos projetuais que têm suporte. Diário de bordo é um instrumento que eu uso e que me dá muito suporte. Eu não uso agora não, eu uso diário de bordo há muito tempo. Adoro escrever todos os dias, pensar sobre as imagens. Você não usa diário de bordo na sua rede? Faça relatórios, faça um bloco de anotações usando fotografia. Tem fichas de sistematização de observações. Tem um livro chamado Educar é a Busca de Sentido que trabalha essa abordagem projetual e a fotografia
ela perpassa esses processos, né? Não é só fotografar, analisar, mas tem que ter toda uma questão dialógica de ser e estar com as crianças, uma questão de fazer boas perguntas, uma questão de suspensão ética de saberes e poderes, como diz Formosinho, que eu gosto muito desse conceito, de eu suspender o que eu sei e não responder às crianças a todo momento com a minha ótica de adulto, mas compreender qual que é essa ótica infantil da criança que está comigo todos os dias. E a fotografia me permite refletir sobre isso para melhorar a minha presença com as crianças no cotidiano. Deu para entender? Deu. Resume, Gil, pelo amor de Deus, que tu deu uma volta e eu não acompanhei. Vou resumir. Pega papel e caneta. Tô esperando. Vai buscar. Foi? Ah, já tá na mão? Beleza, então. Tô igual o show da Luna. Vou dando espaços para vocês falarem. Oh, misericórdia. É o nervoso do primeiro vídeo inaugural aqui no YouTube. Pega, anota aí. Primeiro ponto. Você vai revisitar as fotos que você faz, que você já fez. Abre lá o Google Fotos e observe o que você tem fotografado. Quais são esses momentos? Por que tu tá falando isso, Gil? Para você conseguir entender para onde vai o seu olhar. Você fotografa mais momentos nas áreas externas, você fotografa mais as situações de atenção pessoal, você fotografa mais atividade planejada pelo professor, você fotografa mais as livres iniciativas infantis. Aonde está o teu olhar? Como que você tem fotografado o cotidiano? E depois, pegue lá os seus registros, independente do suporte que você usa para registrar, e verifique se essas fotografias estão conversando e se elas estão ocupando esse espaço de registro também. E depois, para perceber como essa fotografia ela dá suporte para o seu fazer pedagógico. É o primeiro passo, trazer isso à consciência. É fundamental para a gente entender como nós estamos usando esse instrumento potente que é a fotografia no nosso cotidiano e no processo de documentação pedagógica. Espero ter ajudado. Esse é o nosso primeiro vídeo por aqui. Teremos mais vídeos e até a próxima quinta-feira.